de aconselhamento bíblico, e em todas elas nós temos enfatizado a autoridade da Escritura, o poder da Palavra de Deus, como cantamos agora há pouco, para que o Senhor trate a vida dos seus filhos, para que o Senhor santifique a vida da sua igreja. Jay Adams, em um dos seus livros, diz que só existem dois tipos de conselho. Um é o conselho de Deus, outro é o conselho do maligno. E nós podemos ver isso já no livro de Gênesis, quando você, no capítulo 3, percebe que logo depois de Deus estabelecer o seu pacto, a sua aliança, colocar homem e mulher ali no jardim do Éden e dar a eles a sua palavra, as suas ordenanças, você tem Satanás se apresentando ali e já torcendo a palavra de Deus. O verso 1 do capítulo 3 diz que a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Satanás torce e coloca em dúvida a palavra santa do nosso Deus, e a mulher dá ouvidos ao conselho de Satanás, o homem dá ouvidos ao conselho de Satanás, e assim eles caem. Esse conselho de Satanás está aí, a Escritura vai chamar de conselho de ímpios. É por isso que no Salmo 1, o homem bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Eu gostaria de chamar a sua atenção somente para um aspecto que você tem em Mateus capítulo 4, porque em Mateus capítulo 4, na tentação do Senhor Jesus Cristo, o que você tem é exatamente Satanás se apresentando, novamente tentando tentar o nosso Senhor, a semelhança do que ele fez com a mulher. Diz o texto a seguir: foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E essa palavra de Jesus muito tem a nos dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Porque se os irmãos repararem bem o que está acontecendo aqui, é exatamente o mesmo padrão lá de Gênesis. Em Gênesis, Deus deu as suas ordenanças e Satanás colocou em dúvida a palavra de Deus. O que foi mesmo que Deus disse? Deus disse que nós vamos morrer se nós tomarmos do fruto do bem e do mal. É certo que vocês não vão morrer. Deus sabe que no dia em que vocês comerem, vocês serão como Ele, conhecedores do bem e do mal. E houve então a transgressão. Veja o que está acontecendo. Jesus está 40 dias jejuando, ele é levado ao deserto e o texto diz para ser tentado. Esse era o objetivo. Se o primeiro Adão caiu em transgressão, o segundo Adão agora tem de demonstrar que ele não cairá em tentação como o primeiro. É por isso que ele vai ser tentado pelo diabo. E a tentação então consiste em ele dizer: se você é filho de Deus, transforme as pedras em pães. Ele estava com fome. Não há nada ilícito em comer pão, não há problema em se alimentar, mas há um problema bem grave aqui no texto. O problema é de duvidar da palavra de Deus, porque olha o que o Satanás disse: se você é mesmo filho de Deus. Agora repare o contexto. O contexto nos mostra que Jesus havia sido batizado por João Batista, e lá no versículo de número 16 do capítulo 3 diz: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho em quem me comprazo. Deus havia dito de forma bem categórica: este é o meu filho. O Senhor Jesus havia ouvido isso do seu pai, e agora o tentador se aproxima dele e tenta colocar dúvida, da mesma forma que fez com Eva: se você é mesmo o filho de Deus, mande as pedras se transformarem em pães.
E a resposta de Jesus é: eu não preciso de pão para saber que eu sou filho de Deus. A palavra me diz isso. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O Senhor Jesus estava reafirmando aquilo que ele havia ouvido do seu Pai. E ele vence cada uma das tentações com o poder da palavra de Deus. É o poder da palavra de Deus que será exaltado aqui nesses dias. E a minha oração é para que o Espírito Santo abra muito bem os nossos ouvidos para aquilo que nós iremos aprender por meio do pastor Scipione. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe.